Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast do Igreja na Rua. Hoje contando com a presença do Valdeir, seminarista aqui da igreja, né, o cara que faz um trabalho de missões aí junto a pessoas em situação de vulnerabilidade e também dependência química muito legal, muito importante. Gessé, membro da Igreja Presbiteriana do Tingui, mas faz parte da equipe do Igreja na Rua. E hoje o nosso visitante, Francisco. Vou te fazer uma pergunta igual eu fiz pro outro amigo que esteve aqui visitando a gente. Antes disso, eu vou pedir que o Valdeir dê uma palavra aí, Valdeir. Fala qualquer coisa. Se apresenta para quem não te conhece. Me apresento, já me conhecendo, sou Valdeir, o seminarista daqui da igreja. A igreja tem me abraçado, tem trabalhado aí em termos de dependência química. Não escondo de ninguém, também fui um dependente químico e fui transformado por Jesus Cristo. E hoje eu estou aí fazendo esse chamado de Jesus na minha vida. E tem sido gratificante de ter esse chamado, essa vocação que Deus colocou na minha vida. Amém. Foi através da minha transformação e do meu caráter, que a minha mudança, muitas pessoas estão sendo transformadas. Porque, graças a Deus, e eu devo muito a essa igreja aqui, a Igreja Batista, o pastor Roberto Gasolai, a Igreja da Rua que começou. Sou muito feliz com esse trabalho. Isso tem me chamado mais a minha vontade de estar nesse trabalho aí. E é isso aí. Gessé, dá uma boa tarde aí. Um olá pra galera. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Gessé. Faço parte também da Igreja na Rua. Muito feliz. E agora, participando dessa reunião aqui, vendo esses comentários, fico até feliz, porque eu nunca vi, tá, uma pessoa dar um testemunho desse, igual o do Valdeir, né? E falar que ele foi um ex-viciado. Uma vez eu participei da Igreja na Rua e uma pessoa me perguntou o que eu achei. Eu falei que fiquei muito triste, porém alegre, fiquei muito triste porque ter deixado aquele pessoal novamente onde eles estavam. Mas eu não sabia que depois vinha as recompensas, né? E hoje eu estou vendo aqui um testemunho muito legal, muito vivo, e fico feliz com isso, né? Com a vida do Valdeir, transformado e orientado por Deus, e agora um seminarista. Isso aí, engraçado, interessante, que nós temos que observar que não existe ex. Nós temos Nós a questão é de atitude, a vontade, porque ex não existe, né? Basta você ter atitude, ter vontade de passar esse obstáculo, esse desejo que há em nós. Perfeitamente. Uma pessoa dependente químico, ele tem um desejo, ele se torna desejo. E às vezes fala que é viciado, não, é um desejo. Como muitos têm da adultério, muitos têm aquele desejo, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Por isso que existe a Cristolândia em Campo Grande. Então, vamos aprofundar nesse assunto aí de desejo. A gente vai falar muita coisa aqui. Eu quero conhecer então esse cara, esse fera aí. Se apresenta para o pessoal que não te conhece. Eu me chamo Francisco, tenho 25 anos recém-completados aí. Por isso que eu pensei um pouquinho, fiz aniversário tem 2 semanas, 1 semana. Parabéns. Dá tempo ainda de desejar parabéns. Tenho 25 anos e sou baiano. Estou trabalhando aqui na Cristolândia, Rio de Janeiro. Baiano da onde, Francisco? Sou baiano, nasci na cidade de Santa Mara da Purificação, terra de Caetano. Fez aniversário também há pouco agora. É verdade, né? E fui criado em Amélia Rodrigues, também no interior da Bahia. Perto de Feira de Santana, mais ou menos 1h30 de Salvador. Você é membro de qual igreja, Francisco? Sou membro da PIB em Amélia Rodrigues, Bahia. Legal. Francisco, conta pra gente, cara, porque assim, eu fico imaginando, eu aceitei o Evangelho, aceitei a Cristo, né? Conheci o Evangelho com 16 anos, aceitei a Cristo mais ou menos com 17, 18 anos. Mas assim, eu falo que eu me converti mesmo, de verdade, há pouco mais de 15 anos. Né? Porque a gente passa aquele período de altos e baixos. E hoje, aos 48 anos, já faz um pouco mais de um ano que eu fui ordenado a pastor, e eu olho os jovens de hoje em dia, assim, as ofertas do mundo são tão, entre aspas, irresistíveis, que quando eu vejo um jovem assim, da sua idade se dedicando ao Evangelho, né, a vida com Cristo, e sobretudo
né, se dedicar a fazer missões como vocês fazem, eu fico muito feliz. Surpreso, mas ao mesmo tempo muito feliz. Queria saber como é que isso aconteceu na sua vida, esse chamado para ser um missionário, cara. Como é que rolou isso? Você é cristão de nascença? Se converteu? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, eu não nasci num lar evangélico, não. Minha família é de tradição católica, né? Todo mundo do interior do Ceará, assim, no sertãozão. E lá é muito comum ter a tradição católica, mesmo que não seja praticante, né? Então lá em casa sempre foi muito assim. O pessoal até ia pra igreja de vez em quando, pra missa e tudo mais, domingo, mas não era uma cultura, assim, muito forte com relação a seguir as leis certinho e tal. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, um senhor lá na rua me chamou pra ir pra igreja com ele. Aí eu fui e fiquei indo pra igreja todo domingo. Meus pais não eram, assim, nem me incentivavam, nem me proibiam, né? Deixavam lá eu ir. E aí, desde esse tempo, eu passei a frequentar a igreja, desde sempre fui ali, a Igreja Batista PIB mesmo. Com 12 anos eu fui batizado. E eu sempre fui muito doente desde criança, né? Então eu já não era muito de sair muito desde criança, assim, não fazia muita coisa fora de casa. Então acabava que minha vida era só ficar estudando mesmo em casa. Depois que eu fui convertido, depois que comecei a igreja, fui batizado, me tornei ainda mais a ovelha negra da família, né? Assim, porque, Fica mais sendo procurado, né? porque o pessoal... Lá em casa era muito assim, né? Cada vez que tinha alguém que se juntava, tinha alguma festa de família, alguma reunião, sempre tinha que ter um forró tocando, uma cachaça no meio. E o povo se divertindo, né? Nada assim, absurdo, terrível. Uma mas festa também, normal de família, né? E o fato de eu não estar mais envolvido assim tanto naquele meio, né? Eu não ia tanto para as festas assim como o pessoal ia. Foi um pouco solitário assim no início, né? Porque eu não tinha ninguém na minha família na igreja comigo por muitos anos mesmo. Desde batizado aos 12 anos eu comecei a participar das atividades da igreja, dos ministérios, ministério de música, de teatro, de tudo que tinha para fazer, eu fazia. E estudando muito também para poder conseguir crescer academicamente falando, profissionalmente. Eu sempre fui muito ambicioso com relação aos meus planos, às minhas vontades de poder ter sucesso acadêmico e financeiro. Você tem uma formação? Devia ter, mas larguei a faculdade. Então, assim, minha família tem muitas pessoas que são ou analfabetas ou semi-analfabetas, então eu estava estudando para conseguir chegar a um lugar que meus pais não tinham conseguido chegar, né? Então eles deram condição para que a gente pudesse chegar lá. Minha tia tinha sido a primeira formada da família toda, assim, no ensino superior. Meu irmão tinha acabado de se formar em ciências contábeis. E aí eu estava entrando também no mundo universitário. Eu fiz o curso técnico em informática pelo Instituto Federal, que é junto com o ensino médio. E no Instituto Federal a gente acaba tendo bastante contato com o mundo acadêmico, com a pesquisa científica. Então eu comecei a sonhar ainda mais com isso, né? Com esse mundo de crescer academicamente, cara, e tal. Pesquisa científica, isso não mexeu um pouco com a tua fé, não? Porque, assim, existe um estereótipo, né, cara, de que fé e religião tem colisão, né? Não mexeu contigo, não, isso? Sabe como é que foi o trabalho? As maiores crises de fé que eu tive não eram tanto por causa do que eu via dos professores, não. Porque com uns 17 anos, mais ou menos, eu fui líder da juventude lá da igreja. E isso me impulsionou a querer estudar muito sobre teologia para poder levar conteúdo que preste pro pessoal, né? Então, acabava que eu via nas aulas, os professores mais ateus possíveis que fossem, eu via muita conformidade com aquilo que a Bíblia ensinava, né? Então, eu lembro de um professor de física que eu tive que ele era incrível, ele era um gênio. E ele me mostrou, assim, teve uma aula que ele falou sobre uma função específica que descreve o crescimento desde dos átomos, assim, de como a disposição dos elétrons ao redor dos átomos, quanto descreve o crescimento de uma planta e descreve a órbita dos planetas. Eu falei assim, cara, tudo é muito padronizado, não tem como você me convencer, cara, que isso é aleatório. Exatamente. Há 2 semanas atrás eu encerrei uma aula na escola dominical, que eu sou professor aqui na igreja também de uma classe, estava falando sobre exatamente criacionismo e evolucionismo. Cara, e assim, a coisa do Big Bang e da evolução, para mim é tão absurda que eu acho que o cara tem que ser mais crente para ser ateu, cara, do que... Tem um livro que fala sobre isso, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu Exatamente, acho muito legal. É isso aí. Mas se bem que existe até umas linhas de pensamento interessante. Tem uma Design Inteligente, não sei se você conhece, que fala sobre como que o processo evolucionista
pode ter acontecido orquestrado por um Deus. Sim. E nessas aulas até a gente via sobre como que a primeira Existe coisa... uma linha teológica que defende isso. É isso, a primeira coisa que aconteceu foi assim, o surgimento a primeira movimentação das partículas de fótons, que é a partícula da luz. Então a primeira coisa que aconteceu foi o surgimento da luz, se você pensar. E acaba sendo dentro daquilo que a Bíblia apresenta Haja também. luz, né? Então, é bem interessante, assim. Então eu tive muita crise de fé ao longo desse tempo aí, mas nem todas, a maioria não foi provocada por essas galera de universidade, não. Entendi. E como é que você chegou à questão do ser missionário, Francisco? E aí... Cara novo, né? Cheio de saúde, de vitalidade. Cara, ser missionário, bicho, como é que é isso? Saúde não tinha tanto, não tem. Tu falou que tinha umas doenças, mas como é que foi isso? Não, mas eu digo saúde dos hormônios, né? Porque, pô, é uma vida de renúncia, velho. E, assim, quando eu tava no segundo ano, como eu falei, eu sempre fui muito ambicioso com relação ao crescimento da minha vida, então eu planejava tudo com muito detalhe, com muito cuidado. E quando eu tava no segundo ano, ali com 16 anos, eu já sabia muito bem cada passo que eu ia dar nos próximos 5 anos. Né? Então, a cada ano que virava, eu fazia uma revisão dos meus planejamentos nos próximos 5 anos. Legal. Com planilha, com tudo certinho, no orçamento. E eu sabia exatamente a faculdade que eu ia fazer. O cara estudioso mesmo, né? Porque organizar desse jeito aí, planilha tem uma cabeça bem... Falta o que fazer. Namorada. O curso que eu ia fazer estava tudo muito bem definido, sabe? Então, quando eu estava no finalzinho do ensino médio, lá são 4 anos de ensino técnico, né? Eu consegui entrar na universidade, aí eu fui morar em Salvador. E entrei na faculdade que eu queria fazer, eu comecei a fazer engenharia da computação. 6 meses depois eu entrei na empresa que eu tinha dito que eu ia trabalhar. Eu falei, vou trabalhar nessa empresa. 6 meses depois eu consegui entrar naquela empresa. E tava morando na capital, assim, todos os planos que eu tinha feito estavam acontecendo exatamente como eu planejei. No tempo que eu tinha planejado, tudo estava muito bem certinho. E aí eu ouvi falar de um projeto chamado Madrugada com Deus, que existe em Salvador há muitos anos. É um projeto que funciona na Igreja Batista, lá de Salvador. Igreja Batista do Garcia, se eu não me engano. Só que acaba sendo interdenominacional, porque muitas pessoas de várias denominações vão. E era um projeto que passa... Deve ser estilo a Madrugada do Carinha aqui do Rio, né? Deve ser. Deve ser mais ou menos o mesmo padrão. Toda terceira sexta-feira do mês, a gente passava a madrugada de sexta para sábado evangelizando as pessoas na madrugada, né? As pessoas que estavam em estação de rua. E aí eu ouvi falar desse projeto e fiquei muito interessado, porque eu nunca tinha tido contato com pessoa na rua, nunca tinha contato de verdade com essa galera. Aí eu falei, poxa, deve ser muito massa esse trabalho, eu quero conhecer. Só que nenhum dos meus amigos crentes da faculdade quis ir comigo, então eu fui sozinho a primeira vez. E foi muito massa, foi assim, incrível. Eu tive a sensação de que eu tinha feito alguma coisa de útil pela primeira vez em toda a vida. Porque não tinha ninguém querendo tirar foto da gente, ninguém querendo aplaudir a gente. Muito pelo contrário, o que a galera, às vezes o que a gente mais recebia era a ingratidão, né? Então a gente às vezes dava uma sopa, queria dar um abraço, o pessoal xingava a gente. Então, assim, não tinha holofote nenhum. Era muito pelo contrário. Pelo contrário. Mas a sensação de você ter feito algo, de eu ter feito algo minimamente positivo para aliviar um pouco o sofrimento de uma galera que estava na rua ali há muito tempo, me fez conhecer um mundo que eu sempre ignorei. Sempre esteve ali, perto de mim, mas eu sempre ignorei. Então, isso me incomodou muito, começou a me incomodar muito. Eu passei a ser voluntário nesse projeto todo mês. E lá nesse projeto eu conheci um irmão que era voluntário lá e era voluntário também na Cristolândia. Ele estava com camisa Jesus Transforma. E mesmo batista desde batismo, né, desde os 12 anos ali já com 18, 19, eu nunca tinha tido contato de verdade com a Cristolândia. Assim, acho que eu via na campanha uma vez ou outra, mas nunca me importei tanto. E aí eu falei, caramba, então existe uma galera batista que faz esse trabalho. Eu quero conhecer. E era perto de minha casa, assim, eram uns 10, 15 minutos de onde eu morava. Aí eu fui e resolvi ir uma vez pra ver como era. E logo no primeiro dia que eu fui, que eu consegui mesmo atuar como voluntário, o pastor Rafael, que é o nosso coordenador da Cristolândia Rio de Janeiro hoje, era o coordenador da Cristolândia Bahia na época. E aí eles me colocaram para pregar para os moradores, para as pessoas da rua, né, que a gente faz um culto todo dia lá, e eu soube que eu ia pregar quando eles estavam orando por mim, que eu ia pregar, né? Então, na hora do culto lá, assim, eu abençoe o pregador Francisco que vai trazer a palavra, eu fiquei, como assim? Como assim? É uma pregação de 5 minutos, né? Uma coisa assim rápida, pessoal, mas eu não sabia a primeira vez na vida. E aí eu fiquei assim, não preparei nada, o que aconteceu? Aí o pastor fala assim, deixa Deus te usar. Nossa, eu fiquei com tanta raiva dessa frase, assim, deixa Deus te usar. E aí foi muito ruim, falei um monte de coisa, nada a ver, assim, pessoal. Nem lembro o que falou, né? Eu sei que eu citei teólogo, falei um monte de coisa assim que não importa pra eu falar naquele público ali, pra aquele momento, pra aquele objetivo daquela conversa, não era o
o objetivo, né? Não era o conteúdo que eu devia levar. Mas eu acho que esse tipo de coisa é muito legal, Francisco. Eu falo sempre isso. Inclusive, falo muito isso com os jovens quando eu tenho oportunidade de conversar com eles. Cara, a gente tem que estar sempre preparado com a palavra. Por isso que é importante o devocional diário, né? Né, você ter um devocional diário, né? Assim, a sua leitura, o seu tempo de meditação diário, porque tu é chamado de uma hora para outra, pô, só tu pegar aquilo que tu leu no dia, cara. E por aí vai. Mas Francisco, eu queria aproveitar esse gancho aí. Eu já fui numa fase que eu fui dependente químico, né? E todas as vezes que eles são dependentes químicos, eles começam já a fazer esse trabalho diante. São chamados e começam a fazer. Você já foi usuário ou não? Não, nunca usei nada, não, assim. Bebi uma coisa ou outra, assim, em casa, porque tinha lá um monte de coisas em casa de meu pai, aí eu tomei um gole ou outro pra experimentar, pra saber o que era. E na faculdade, assim, com a galera, quando o pessoal saía... Mas nada assim, nunca cheguei a beber mais do que um copo. Eu fico lá, dia a dia, lá com você, lá, que eu voluntário lá, eu observo eles lidar com homem, lidar com dependente químico, como você não foi. Como é o dia a dia lá, com eles? Deixa só ele falar como é que ele entrou para Cristolândia. Aí você já encaixa nessa Tá. resposta aí. E aí, assim, depois que o pastor Rafael me pediu pra pregar naquele dia, né, e foi aquela coisa que eu fiquei bastante nervoso. Mas, assim, deu certo, fluiu alguma coisa, né? Sorte que eu tinha um estudo que eu tinha anotado no celular, que eu tinha falado com os jovens na igreja 2 semanas atrás, né? Aí, tá vendo? Então deu pra usar alguma Pode chamar, coisa. né? Aí eu sabia, aí passei esse voluntário todo sábado no projeto. E aí dessa vez eu já ia com alguma coisa pronta, porque eu sabia que se me colocasse pra falar, eu tinha algo pronto, né? Deu oportunidade. E aí lá na Cristolândia, o pessoal assim, nem te dá bom dia, já pergunta se você não quer ser um missionário, né? Antes mesmo de te dar bom dia. E aí eu comecei a pensar, bem, por que não? É possível. Existe um programa chamado Radical Brasil, que você, se é maior de 18 anos, é solteiro, você pode se dedicar 1 ano e 2 meses como voluntário no projeto, você vem. Só se a igreja te Esse aprovar. programa ele é vinculado... É um programa da Junta de Missões Nacionais, da Junta Radical de Missões. Brasil da Cristolândia. Sim, da Cristolândia. E você vem assim, existem diversos radicais, Radical Amazônia, Radical Sertanejo, Radical Surdos, especificamente o da Cristolândia é de 1 ano e 2 meses. E você vem como um jovem solteiro, disponível a ficar 1 ano como voluntário. Então eu tinha que pausar a minha vida por 1 ano rapidinho para poder vir. Então, aí que entra o que eu falei. Como foi se pausar a vida? Porque, pô, tu imagina, um pai, né, do interior, do sertão, ver um filho, né, cara, almejando assim uma carreira profissional, tu vê que o garoto, né, desde novo, muito organizado, né, inteligente, dá pra ver que é inteligente. Parar tudo. De repente tu, pá. Jovem, né? Foi muito difícil, foi muito complicado. Foi muito complicado pra mim, eu com as minhas conquistas, né, os meus alvos todos na minha mão. E foi muito difícil pra minha família também. Meu pai ainda não é cristão, na época era mais difícil ainda, então assim... Burro foi a coisa mais simples que ele me disse, né, que eu tava sendo, né? Eu imagino. Largar tudo que você fez até aqui, largar, Eu imaginei. jogar fora, né? A expressão que ele usou foi muito assim, né? Jogar fora todo o investimento até aqui. Pra cuidar de cracudo ainda é muita burrice, né? Cara, E minha mãe ficou achando que eu ia morrer de fome, que eu ia me matar, então ficava só chorando. E meu pai achou que era uma decisão estúpida, né? Assim, não tinha senso, não tinha lógica. E de fato não tem, né? Na época eu fiquei meio chateado com ele. Mas eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. com certeza. É muito comum que a gente veja pais que são cristãos há anos, não deixam seus filhos ir, imagine alguém que não tem. Isso que eu ia te falar agora. Se tem pai que às vezes o pai é crente, né? Igual o pastor Valdemir fala ali, né? Quando ele apresenta neném, eu acho muito bacana aquilo que ele fala. Poxa, a gente está aqui apresentando teu filho e tal. E se chegar a hora que ele for chamado lá para a China, for enviado lá para... abrir mão de tudo. E aí, tu vai lá despedir dele no aeroporto, tem pai que dá aquela balançada. Então, se pro pai que é crente, já é uma história complicada, Sim. imagina para pais não crentes, cara. Então foi muito complicado pra eles, assim. Aí eu decidi que eu ia orar, assim. Primeira reação mesmo, imediatamente, fiquei balançado, porque ele usou argumentos muito convincentes, né? De que eu tava sendo muito estúpido, não tinha sentido. E eu sempre fui muito racional, então era muito difícil eu tomar uma decisão daquela. Aí depois a segunda reação foi me revoltar, sabe? Se Jesus disse que quem não abandonar pai e mãe por amor de mim não é digno do reino, então me deserde, não quero nem saber. Só que aí o irmão da igreja presbiteriana, que é muito meu amigo, que acompanhava muita gente lá na igreja, falou assim pra mim, olha, se você quer que um dia seu pai seja alcançado pelo evangelho, não é legal esse tipo de testemunho, né? E tem um negócio de mandamento que diz que você tem que honrar o seu pai. Você acha que você tá honrando seu pai se sair desse jeito? Eu falei, bem, não tô, né?
Então eu vou orar, se for da vontade de Deus que eu esteja, meu pai vai pelo menos deixar eu ir. E aí fiquei 2 meses, assim, mais ou menos, só esperando e orando. E aí eu falei de novo com ele, pai, eu vou, tá? Aí ele falou assim, bem durão do jeito que ele é, assim, quanto é a passagem? Porque o treinamento era aqui no Rio de Janeiro, né? Então ali foi o máximo que ele podia voltar atrás na palavra dele, era aquilo. E eu entendi que ele tinha deixado eu ir, né? Então ele, não eram as coisas que ele mais sonhou pra vida dele, né? Pra mim, mas ele deixou. Aí depois que eu vim pro Rio de Janeiro, no dia que o treinamento ia começar, no dia 7 de outubro de 2017, era o dia que ia acontecer um evento que eu estava organizando durante o ano de 2017 inteiro, a Semana de Computação da Universidade Federal. Eu era organizador da Semana de Computação. E a gente estava preparando esse evento por muito tempo, assim, saiu das minhas entranhas aquele evento, né? Eu me dediquei muito para preparar aquilo ali. E no dia que o evento ia acontecer, era o dia que o treinamento ia acontecer. Então eu tive que sair do estágio que eu estava naquela empresa que eu sempre quis trabalhar, tive que trancar a faculdade, e eu não ia poder participar nem de um dia que sequer do evento que eu passei o ano inteiro organizando. Foi mais difícil foi o evento, na real. Porque eu queria poder ter aparecido, eu queria poder ter tido reconhecimento naquele evento, sabe? Mas aí depois, quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu decidi vir. Quando eu cheguei aqui, ainda soube que o pessoal nem sequer citou meu nome lá no evento. Aí fiquei, poxa, muito chateado. Caramba, ainda nem lembraram de mim. Caraca. E aí foi assim, eu fui vendo onde que o Senhor queria me tratar mesmo, né? Porque... Não era da vontade de Deus, né? Porque você estava querendo fazer uma vontade sua, independente, né? E Deus, era muito assim, eu sempre quis construir coisas muito grandes, mas eram todas muito pra mim, sabe? Até as coisas que eu fazia na igreja eram muito pra mim, porque eu queria fazer muita coisa que tinha destaque, né? Que tava no palco. Assim. Coincidentemente, tava tudo no palco. Não é coincidentemente, né? Eu tava querendo aparecer. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com essa galera, trabalhar na Cristolândia especialmente, eu fui vendo cada vez mais que o objetivo da minha vida não era que eu aparecesse, né? E isso foi sendo mais palpável, porque eu sempre falava isso, eu sempre ouvia isso, eu cantava isso, mas viver isso é um pouco mais complicado. Então, no projeto, eu fui aprendendo que tem que viver dessa forma, não tem outro jeito. E como é que tu caiu aqui em Campo Grande, cara? Já tinha ouvido falar em Campo Grande? Já, porque no treinamento, a gente faz um processo de imersão, então eu fiquei aqui em Campo Grande por 3 dias. Aqui com 20 anos, né, foi o treinamento, aí eu vim aqui, passei 2 meses no Rio de Janeiro, a gente vai conhecer o projeto no Chapadão, todas as unidades do Rio que a gente pode, vai nas Cracolândia, faz atendimento com as pessoas de rua, estuda, todo dia de manhã tinha aula, e 3 dias desses 2 meses a gente veio aqui para Campo Grande, eu e mais 4 colegas que vieram de outros estados também. E aí eu lembro que eu vim aqui e conheci o gestor na época, era o pastor Bruno. Pastor Bruno, acho que era membro aqui da ação de São Basílio, inclusive, quando ele estava como gestor aqui de Campo Grande. E eu lembro que o pastor Bruno tinha 24 anos, ele não era pastor na época ainda, era Bruno, solteiro, com 24 anos, e eu falei assim, o que levou você, com 24 anos, a ser gestor de uma unidade desse tamanho como Campo Grande? É um absurdo. Não. Eu falei com ele, né, e aí ele foi contando como foi a história dele e tal. Foi bem interessante, eu guardei aquilo pra mim. Aí eu voltei pra Bahia, depois de 2 meses, em 2017, voltei pra Bahia. Trabalhei em Salvador, depois eu fui para Porto Seguro, fiquei 1 ano e meio, 2 anos em Porto Seguro. Aí implantamos a unidade ali em Porto Seguro da Cristolândia. Depois o pastor Rafael foi convidado para ser coordenador da Cristolândia aqui no Rio de Janeiro. Aí ele me colocou como coordenador no lugar dele, interinamente, lá na Bahia. Então eu voltei para trabalhar em Salvador, mas como coordenação do Estado. E aí quando o coordenador efetivo na Bahia foi eleito, aí o pastor Rafael falou assim, pronto, agora você já pode vir para o Rio comigo. Aí ele me chamou para vir para cá, porque tinha a unidade em Campo Grande, estava precisando de líderes aqui. Foi quando o pastor Bruno saiu daqui, e aí eu vim assumir o trabalho que o pastor Bruno tinha começado, né? Foi muito legal, assim, porque eu estava aqui com 24 anos, liderando Campo Grande solteiro, exatamente como ele estava. Exatamente como o Bruno. E aí agora, volta naquela pergunta do Valdeir, né? Porque o que ele quis dizer, acho que foi isso, né, Valdeir? Tipo assim, porque a pessoa que vem do mundo das drogas, de usar e tudo, tá sempre envolvido e assim, conhece a manha do viciado, conhece todos os tempos. Aquela situação que nada engana o cara. E aí um garoto de 24 anos, como é que tu consegue administrar isso, cara? Cara, assim, uma vez me perguntaram qual é o maior desafio de trabalhar na Cristolândia, a maior dificuldade que a gente tem. E eu imagino que a pessoa que me perguntou isso queria muitas respostas, né? Queria que eu falasse sobre, sei lá, o jeito que o cara é manipulador, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas, na real, a maior dificuldade que a gente tem em trabalhar na Cristolândia é o pecado
que habita em mim, né? Porque se eu fosse mais misericordioso, eu não me irritaria tanto. Se eu fosse mais compassivo, eu não perderia a paciência tanto. Se eu fosse mais perdoador, eu não ia ser tão rígido com algumas coisas que me incomodam. E aí, certamente, muita coisa seria mais fácil. Então, a maior dificuldade de trabalhar no projeto não é o que a galera viveu. É o que eu tenho que viver, que é de renunciar à minha própria natureza. Que a vontade que eu tenho é de me sentir superior de alguma maneira. A vontade que eu tenho é de querer aparecer ainda de alguma maneira. A vontade que eu tenho é de querer ser reconhecido e aplaudido por ele de alguma maneira. E cada vez que isso não acontece, isso que incomoda a minha natureza humana. Então, o demais é muito pequeno, é muito pouco, porque são pecadores que precisam de ajuda para poder encontrar um Deus gracioso, exatamente como eu. Então, não é muito mais complicado do que trabalhar como líder de jovens na igreja. Na verdade, eu prefiro trabalhar com eles, porque existe uma coisa que me incomoda muito, que é a falta de dificuldade, que a grande dificuldade que as pessoas têm de ser pastoreadas, de ser repreendidas. E a gente vai na igreja, assim... Passa problema por isso direto. E às vezes a gente fala assim, a gente tem que chamar alguém para dar uma repreensão, pra gente conversar, pra gente exortar, e o pessoal não quer ser repreendido, não quer ser exortado, não quer ouvir. E na questão, a gente não tem tanto esse trabalho quanto a gente tem na igreja. A igreja é muito mais difícil de o pessoal acabar parando para ouvir, para se deixar pastorear. Se incomodar, vai para outra igreja. Uhum. Então ali a gente tem pessoas que reconheceram que precisavam de ajuda, senão não estariam ali. Então essa barreira do orgulho acaba sendo menor. Então a dificuldade não é tanta com relação ao pecado deles, mas é com relação ao meu pecado. Entendi. Pô, isso é uma lição tanta, ouvir esse tipo de coisa. Assim, eu já tive lá na Cristolândia pregando algumas vezes, o Valdeir, inclusive, já me levou lá algumas vezes, que ele é o voluntário lá, né, ajuda e tudo. E vou puxar agora um pouquinho para o lado da questão de doutrina. Eu percebo às vezes que eu vou lá, que muitos ali, talvez até 100% deles, não sei, você vai poder responder isso, já tiveram passagem por outras casas, por outras instituições. E assim, cara, uma coisa que eu sinto muito falta no meio batista é ter esses tipos de acolhimento, esses tipos de trabalho. É difícil, além da Cristolândia, você ouvir falar de uma outra igreja batista ou presbiteriana, ou uma outra igreja, seja mais tradicional, com esse tipo de trabalho. Os pentecostais abraçam isso com muito mais força. Sim. Né? E, cara, isso, quando eu vou lá e eu vejo assim que a gente leva uma palavra, eles vêm com aquela coisa da libertação, né? Daqueles, parece que eles sentem a necessidade de fenômenos não naturais para serem curados. Como é que tu consegue administrar isso, Francisco? Com a Bíblia. Seria uma coisa assim de, tipo, vou inventar uma palavra aqui, né? Despentecostalizar as pessoas, né? Que eles chegam com aquela coisa de que vai botar a mão na cabeça e vai ser curado. É isso, né? É isso aí. Então, isso é muito... Vai ficar liberto. A gente tem que pensar sobre o processo histórico de evangelização do Brasil, né? A gente for pensar assim, as igrejas de tradição histórica, elas não são igrejas que, em sua maioria, estão presentes na periferia. Uhum. As igrejas que são pentecostais e neopentecostais até, que estão na periferia. Exatamente. Então... tu chega numa comunidade, por exemplo, igual... Tem muita igreja. Pô, tu entra no Jacarezinho. Assembleia. Entra no Jacarezinho. Eu conheço uma igreja presbiteriana, até o Paulinho citou, né? Que ela fica bem fora, assim, que dá base, um apoio para a terapia do abraço, mas lá dentro, cara, várias igrejinhas pentecostais, eles estão presentes. A maioria do público que a gente atende, que é a galera que está mais sujeita à exposição à criminalidade e à dependência química, é a galera que está nas periferias. Então, é o que eles estão acostumados a ver, a ouvir, desde criancinha, né? E eles estão acostumados a ver Deus trabalhando por meio daquilo, porque o Senhor também trabalha no meio daquilo. Sim. Então, é natural que eles cheguem com uma bagagem pentecostal e muitos neopentecostais também. E o que importa pra gente não é tanto assim, como que eles vão entender a liturgia de culto, desde que eles respeitem como que a gente trabalha, né, já que a gente está na denominação batista, mas é como que eles vão querer ficar com o que a Bíblia diz, né? Então a gente tenta sempre trazer aquilo que a Bíblia ensina. Olha. O Valdeir cita muito isso, né, Valdeir? Quando eu vou lá pregar,
Várias vezes você já falou para mim assim, Roberto, eles gostam muito de palavras, gostam muito de palavra. Foi nesse chamado, quando eu fui para lá para ser voluntário, eu fui perguntando a Deus qual é o objetivo de eu estar lá, qual é o propósito de eu fazer esse período lá. Aí eu poderia estar lá fazendo período, pregando, poderia influir que eu estava aprendendo. Não, aí comecei a querer chamar pessoas. Aí surgiu a Igreja da Rua, o pastor. Eu vi que eles são muito carentes de palavras, são muito carentes de aprender. Não tem aquela possibilidade de mais tarde. Eu vejo que você fala que eles vêm de um lugar, até eu pensava que a religiosidade, campanhas e tudo. Então, eles têm, quando ele começa a se aprofundar, começa a querer voltar à sociedade, eles têm curiosidade. E essa curiosidade, eles querem saber se algumas coisas estão certas ou não. E quando o Batista chega lá, às vezes, lá fala é Batista. Então, às vezes, ele nem conhece o que é Batista. Eles têm sede de aprender. Então, isso tocou no meu coração. Tanto que nosso pastor Valdemir, está lá fazendo doutrina batista. Então, e ele faz tanta pergunta que o pastor fica, às vezes não aguenta. Ele fica, ele responde ali, responde aqui, e eles lê. O pastor tem uma revistinha, quando vai ver, eles já estão. O pastor fala que é a segunda lição, eles já estão na quinta perguntando. Você vai lá, você teve esse. Eles ficam, cadê aquele pastor? Porque é a palavra, é estudo. Né? Então, eu fiquei muito fiquei muito feliz de ter essa coisa. Então, esse é o objetivo que eles ainda. Então precisa, né? Eu fiquei preocupado às vezes lá, um irmãozinho falando, a presbiteriana teve aí, me chamou. O problema é que as igrejas, eles querem pegar mesmo, mas eles não querem. Trabalhar. E começar a mostrar. Justo. Por isso que às vezes o Francisco está lá, a esposa dele está lá, eles precisam ser trabalhados. Então, eu vejo ali que é muito gratificante quando vai as pessoas dar período lá, e isso que é interessante, porque esse trabalho que a Igreja Batista Parque São Benedito está fazendo lá. Então, assim, não é tanto sobre a denominação, né, mas é muito mais sobre aquilo que a Bíblia orienta, né? Então a gente se dispõe a se expor como, olha, a gente não está aqui querendo fazer um proselitismo simples da denominação, né? Não é o nosso interesse, não é esse. Então a gente até tem às vezes que eu pergunto, né, assim, qual igreja você vai quando você qual a igreja certa? Aí tem uns que vão querer puxar o saco falando para a igreja batista. Assim, quem disse que a igreja batista é necessariamente a igreja certa? Tem que ir para a igreja que ensina o evangelho. E aí o nome que está na placa da igreja é a mínima das coisas. O mais importante é se a igreja está ensinando a Bíblia. Eu perguntei, a minha pergunta girou em torno disso, porque assim, até que ponto, agora eu vou voltar lá atrás naquela questão da ciência. Até que ponto o tratamento, isso não pode atrapalhar no tratamento. Porque assim, eu vejo que algumas casas de linha pentecostal que eu vou, entendi, os caras falam assim, agora vai ter, igual teve uma determinada casa que eu fui, que eu tava pregando e tal, acabou o culto, aí chamaram a gente para tomar um café e tudo. Aí veio o líder da casa, conversando com os rapazes lá, eu escutei que ele falou assim, o Espírito Santo não está se manifestando porque vocês não estão dando glória, tem que dar mais glória. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim? Então assim, ele quis dizer o seguinte, vocês não estão vendo cura, não estão vendo, né, as coisas acontecerem porque vocês não estão deixando o culto quente. Então eu vejo que em algumas casas gira em torno disso, de colocar a mão, de botar um óleo, de dar glória, né? Enquanto eu vejo lá que o tratamento, pelo menos na questão espiritual, ela tem uma linha, né? Mas eu creio que existem tratamentos da ciência que podem e ajudam muito dependentes químicos, né? Seria um psicólogo, uma pessoa, né? Como é que é feito esse trabalho? Vocês têm psicólogos lá? Sim, é legal, entendi o que você está querendo dizer, né? A ideia é assim, se a gente perceber que o ser humano ele é um ser completo, né? Ele não tem só uma faceta. Nós não somos só o nosso lado físico, nós não somos só o nosso mental,
nem só o lado espiritual. Se você espiritualiza demais as coisas, você corre um risco muito grande. Sim, entra num campo muito perigoso, né? E se você também racionaliza tudo, você também entra em outro campo perigoso, né? Igual. Então a gente olha para o texto bíblico e a gente enxerga que o ser humano é holístico, ele tem muitas facetas. E para a gente trabalhar com qualquer tipo de público, a gente precisa respeitar as diversas necessidades que as pessoas têm. O projeto Cristolândia vai entender que existem também diversas necessidades, né? E isso atrapalha de fato muito quando existe uma carga de conhecimento falso, né, que espiritualiza demais as coisas, acaba prejudicando a maneira como eles se veem e a maneira como eles veem a Deus. Existe uma expressão que um mestre em sociologia usou quando ele estava falando sobre o trabalho com dependentes químicos aqui no Brasil. Ele falou sobre a overdose de Jesus. Eu achei essa expressão muito interessante, porque a gente está falando sobre tirar as drogas do indivíduo e a gente insere Jesus de uma maneira tão absurda, e obviamente não é Jesus mesmo, mas é o conteúdo religiosístico, né, assim, de forma tão enfática e superfaturada, assim, que acaba dando uma overdose neles, né? Essa overdose é manifestada ou pela repulsa, e aí tem gente que não aguenta ficar no projeto porque não consegue lidar com aquela quantidade de espiritualização exacerbada, ou as pessoas que ficam completamente alienadas e acabam perdendo a noção de responsabilidade pessoal que tem, porque acabam espiritualizando demais. Isso é comum em coisas pequenas, por exemplo. Existe um fenômeno que vocês devem conhecer, chama-se paralisia do sono. Você está dormindo, aí você tem a sensação de que você caiu, ou você está dormindo e você acorda e você não consegue se mexer, você se sente, o seu corpo não te obedece, né? Por um tempo, assim, você se sente sufocado e depois volta. Isso é uma coisa comum, chama-se paralisia do sono, muita gente tem, isso é normal. E quando a gente vai lidar com uma pessoa que está com um processo de abstinência, que está fazendo um processo de eliminada da substância química do corpo, é comum que o cérebro esteja ainda se readaptando, né? Digamos assim, à ausência daquela medicação. Né? Então, é comum que a gente tenha períodos grandes de paralisia do sono no projeto. E aí, o que é que o menino acredita, né? Teve paralisia do sono, foi uma batalha espiritual muito grande ontem. Meu filho, o que aconteceu? Eu abri o olho e eu não conseguia me mexer. E aí eu fui orando, e aí repreendendo, e aí finalmente o Senhor me libertou. Isso que bacana, o nome disso é paralisia do sono. Tem nada a ver com... Não foi demônio, então, mas com as coisas que... Eu já ouvi muito isso, entendeu? Por exemplo, tem gente que vai parar dentro de uma casa de recuperação, ou, enfim, tá usando droga, tá consumindo, aí você vai conversar, você não, botaram o nome de fulano na macumba, fizeram não sei o quê, fizeram o trabalho, né? E o cara acha que aquilo é só puramente espiritual, quando não é. Sim. Aquilo é físico, aquilo é muito do mental, muito do físico, né? É a química da pessoa. Sim. Né? E aí isso tem que ser tratado de uma forma também científica, né? Não é... E se você, assim, uma crítica que eu faço, já está provado, né, cientificamente, que comunidades terapêuticas que têm o elemento espiritual têm um maior índice de sucesso do que as comunidades que não têm elemento espiritual nenhum. Isso de qualquer religião. Quando você trabalha o elemento espiritual, de alguma maneira isso dá uma certa base para os meninos e as meninas que estão em recuperação conseguirem ficar de pé. Isso é provado, tem uma expressão chamada coping, que fala sobre isso, né? A religiosidade e a espiritualidade como uma ferramenta para a recuperação, para a sobriedade. Teologicamente falando, sem ser cientificamente falando, teologicamente falando, eu discordo disso como cristão. Porque tem muitas pessoas que vão ensinar Cristo e o Evangelho como sendo coping. Mas é como se eu estivesse dizendo assim, olha, aceite Jesus que você não vai usar mais droga. Ou se você não aceitar Jesus, você nunca mais você vai voltar a usar droga. Se você não aceitar Jesus, você vai voltar, você vai recair. Então eu vou ter uma galera que vai querer entrar no mundo espiritual, com muitas aspas, vai querer se comportar como cristão, vai querer se vestir como cristão, vai querer falar como eles acham que o cristão fala, mas eles não vão ter o processo de conversão de verdade, porque o que eles estão interessados... O que eles estão interessados é ter um amuleto para ficar isso que eu ia falar, como fosse tipo uma moeda de troca, né? Isso, e Jesus ele não deve ser apresentado, biblicamente falando, como um amuleto para a sobriedade de ninguém. Jesus é muito mais do que isso. E se eu estiver acreditando nisso, eu vou dizer que absurdamente é impossível que alguém que foi convertido volte a usar droga um dia. E eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, todas eles têm processo de luta contra a carne constantemente. E se eu acredito que uma pessoa que foi convertida de verdade nunca mais vai usar droga, necessariamente, de jeito nenhum, é como se eu estivesse dizendo que uma pessoa que foi convertida de verdade também nunca mais voltar a pecar nenhum outro pecado. E aí eu olho pra minha vida e vejo que isso é mentira. Utópico, né?
É mentira. Então, assim, Mentira. a não ser que eu esteja na eternidade, isso não vai acontecer. Nunca mais. Aqui na Terra, isso vai voltar a acontecer. Então, quando eu percebo isso, eu falo assim, olha, é legal a gente ter um equilíbrio, porque eu não posso nem racionalizar tudo, nem espiritualizar demais. Mas eu só vou conseguir mostrar isso pro acolhido se eu der conteúdo a ele. Mas isso é um problema que é para além das comunidades terapêuticas, é para além das dependências, dos vícios. É um problema que é estrutural, sociológico, porque você vai ter falta de conhecimento. Então você precisa corrigir isso dando conhecimento às pessoas. Então a gente ensina a Bíblia, a gente mostra, olha, esse pesadelo que você teve essa noite é muito comum, é esperado que você tenha pesadelo agora. Você acabou de chegar de um processo de 20 anos usando crack. Se você não tivesse pesadelo nenhum essa semana, eu ia achar que você é estranho. É normal, isso faz parte do processo de abstinência da cocaína. É normal. Você tá vendo coisa de noite, isso é um processo comum, esperado. Mas eu também sei que existe um mundo espiritual que está envolvido naquela história, e aí eu preciso de comunhão com o Espírito Santo para saber se o que eu estou lidando ali é uma questão espiritual, se ele está tendo uma abstinência fisiológica, se ele está tendo uma questão emocional que está afetada, ou se ele está tendo uma questão, às vezes, psiquiátrica, que aí eu preciso reconhecer o limite que a gente tem e levar ele para um profissional adequado. E o que é feito hoje dentro da Cristolândia em termos de atividade? Tem um vídeo, né, que você trouxe para a gente passar. Tem como passar agora, né? Não é um vídeo, não, são os slides. Os slides, né? Os slides, um né? Processo. Queria que o Anderson pudesse colocar e você ir explicando pra gente, né? Porque eu acho que vai dar uma resumida aí, né? Em termos de atividades, né? Sim, O que sim. que é? Pode passar aí 2 vezes aí. Mais uma. Mais outra. Mais uma. Só pra gente entender que existem a Política Nacional de Assistência Social é a forma como o Brasil organiza os serviços todos de ação social que existem, né? Um é voltado para um público que está em vulnerabilidade, mas ainda não está privado de seus direitos completamente. Então é um trabalho que vai ser, aí ele é chamado de proteção social básica, vai trabalhar especialmente com proteção, com garantia dos direitos que as pessoas ainda têm acesso. E o outro trabalho é a proteção especial, que é para as pessoas que já estão com seus direitos violados. Então a gente vai ter pessoas que já estão em situação de rua, que já não têm possibilidade de acessar alguns direitos que são garantidos pelos direitos humanos como básicos de todo mundo, moradia, educação, saúde. A Cristolândia vai entrar como proteção social especial de alta ou média complexidade. Pode passar uma vez. A proteção social alta, de média complexidade, é uma proteção social que atinge, que afeta as pessoas que estão em situação de rua, mas sem tirar elas de lá. Que é o trabalho que a Missão Batista Cristolândia faz no Rio de Janeiro. É o processo de a gente ir atender as pessoas que estão na rua. A gente vai lá, dá café da manhã, dá almoço, dá o banho, dá roupa, corte de cabelo. Madureira, mas né? elas não ficam com a gente ainda. Quando elas são acolhidas, elas já passam por um processo de proteção social especial, de alta complexidade, que é o processo de acolhimento. O processo de triagem da Cristolândia, de acolhimento, tudo, desenvolve-se num plano terapêutico que tem essas 4 etapas aí, mais ou menos. O encaminhamento, acolhimento, desintoxicação e reinserção social. Então, o objetivo da Cristolândia é pegar as pessoas que estão com seus direitos já violados em situação de rua, especialmente em situação de rua, mas que sejam dependentes químicos ou alcoólicos, e dar a essas pessoas a oportunidade de voltarem para a sociedade, sem depender da droga, mas também sem depender da Cristolândia. A gente quer criar pessoas autônomas. Autônomas. Isso. Então, a ideia do processo é que elas entrem com a gente e passem por esse encaminhamento, acolhimento, que é feito lá em Madureira. Depois eles vão passar para a fase de desintoxicação, que aqui no Rio de Janeiro funciona nas unidades de São Gonçalo, ou em Santo Antônio de Pádua, ou em Muriaé, que apesar de ser em Minas Gerais é administrado pelo Rio, e eles ficam nesse processo de desintoxicação ali por cerca de 8 meses. Nesse período a gente vai tentar entender o que levou esses acolhidos a usarem drogas, a gente vai tentar levantar as demandas que eles possuem de saúde, documentação jurídica, vai tentar resolver essas pendências de saúde e documentação jurídica, vai começar o processo de retorno à construção de uma rede de apoio familiar. Então vai poder ter visita, a família vai visitar eles no projeto, vai poder começar as ligações. E o processo de orientação, tanto de aconselhamento pastoral, quanto de profissionais de saúde mental que puderem nos ajudar com as igrejas, as participações dos irmãos voluntários, a gente vai conseguindo juntar uma rede de apoio que consiga atender o acolhido de todas as áreas que eles precisam. Depois desses 8 meses na fase 1, em alguma dessas unidades no Rio, eles vão caminhados para a fase 2, que é a fase de reinserção social, que é de fato aqui em Campo Grande, que é onde a gente trabalha. Então, Campo Grande é a unidade da fase final do processo terapêutico, que é essa fase que a gente está. Pode passar. A missão, né, como eu falei, que tem abordagem social, vai tratar especialmente ali as pessoas que estão na rua, vai fazer um encaminhamento social, vai tentar reduzir a violação desses direitos. Pode passar mais um.
Na fase 1 e fase 2, o acolhimento já é institucional e a gente vai tentar fazer um pouco mais de trabalho direto com as pessoas que a gente atende, né? Enquanto a pessoa, lá na Madureira, a gente atende cerca de 100 pessoas por dia, aqui no projeto a gente vai ter um número bem menor de pessoas que são os acolhidos com a gente. A gente tem em São Gonçalo 36 vagas, em São Antônio de Pádua a gente vai ter cerca de 24 vagas também, se eu não me engano, Muriaé, aqui em Campo Grande a gente tem 36 vagas. Então a gente vai ter um número menor de pessoas que a gente vai poder atender individualmente para poder satisfazer essas necessidades que Hoje vocês têm quantas pessoas lá Hoje acolhidas? nós temos 27 pessoas que estão acolhidas com a gente. A gente tem 36 vagas, 27 pessoas. Pode passar. E para o trabalho funcionar, tem essa coisa que a gente estava até falando agora há pouco, né? Que é entender que o acolhido ele é um acolhido. Um acolhido, é um ser, certo. É indivíduo. O processo de singularidade do tratamento, como é chamado, né? É entender que cada pessoa é uma pessoa, tem uma mente, tem uma história, e a gente não pode tentar tratar todos eles como se fossem toda uma grande massa de gente que está ali no mesmo jeito, na mesma situação, precisando Não das mesmas existe uma coisas. estatística, nada é estatístico, tudo é individual, né? Cada pessoa é uma pessoa, e a gente precisa conseguir lidar com as necessidades individuais de cada um. Né, eles até brincam, às vezes assim, você está fazendo acepção de pessoas. Eu assim, vocês são pessoas diferentes, eu tenho que fazer uma acepção. Vou tratar você diferente do outro, porque o outro tem uma necessidade diferente da sua. Porque você tem que conhecer ele, né, para poder... Perfeito. E convencer, perceber né, também, que ele é um ser integral, que é aquilo Perfeito. que a gente já falou, que ele não é só um lado de si mesmo, uma faceta. Ele é um todo, ele tem várias necessidades e a gente precisa tentar atender as necessidades todas dele. Passa mais um. Segunda coisa que a gente entende que é importante para o trabalho funcionar é compreender a graça de Deus. A Cristolândia só tem dado certo, existe o trabalho aí há 13 anos no Brasil funcionando. São mais de 1.700 pessoas que voltaram para a sociedade livre das drogas, né? Reinseridas mesmo socialmente, porque a gente entende que, olha, se Deus fez isso comigo, ele pode fazer isso com qualquer um. A questão é a gente perceber que o pecado ele é universal, que a salvação é para todo aquele que crê, e por causa disso eu tenho a responsabilidade agora de levar a esperança para quem não tem. Então, baseado na questão de eu saber que eu não devia estar ali, por mim mesmo não merecia conseguir chegar onde eu cheguei, e eu consegui mesmo assim, o Senhor mesmo assim me resgatou. Então ele pode fazer isso com qualquer um. Quando eu entendo isso, eu consigo lidar com a ingratidão, eu consigo lidar com as perdas, eu consigo lidar com as frustrações, eu consigo lidar com inúmeras coisas que estão para além do meu controle, porque eu sei que é uma questão que depende única e exclusivamente da graça do Senhor. E eu sei que essa graça, ela é eficaz. E eu sou prova disso porque eu estou salvo. Vocês são prova disso porque vocês estão salvos. Sim. E todos os acolhidos que vão sendo alcançados por Jesus também são prova disso, são testemunhos de que o Senhor Jesus de fato transforma. Pode passar mais um? O propósito da gente então é conseguir construir esses longos futuros aí para eles, que são questões assim duradouras, são futuros duradouros, permanentes. A gente tem uma construção social que tem muito a ver com o efeito da droga no corpo, tem muito a ver com o processo de vivência que a maioria dos acolhidos teve, que acaba impedindo eles de conseguir sonhar com a possibilidade longa da sua vida. Então, a gente tem o desejo grande por conseguir um dinheiro que vai ser usado para quê? Não tem muito um plano para que vai usar aquele dinheiro. Eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar com o quê? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa questão de construção de longo futuro. Eu já conversei com alguns diretores de casa de acolhimento, que uma grande dificuldade que eles têm da reinserção é a família. Né? Porque assim, por mais que a pessoa volte limpo, né? Volte querendo de fato manter esse futuro longo, vai ter sempre aquela questão familiar, assim, pô, será que esse cara tá limpo mesmo? Ainda mais quando chega ao ponto, né? Isso daí não é acho que é muito corriqueiro até, né? Às vezes a pessoa, quando chega ao ponto de parar numa casa de acolhimento, de tratamento, o cara já roubou um monte de coisa dentro de casa, já fez a vida da família virar um inferno. Então acho que sempre vai ter um ou outro que vai ter aquela questão de desconfiança e, assim, que tipo de tratamento, não sei se a Cristolândia tem, você vai esclarecer isso pra gente agora, mas assim, como que fica no caso assim, essa construção junto com a família? Isso é trabalhado? Como é que é isso, né? Então, a gente vai ter alguma limitação porque a família não se dispõe ao tratamento como o acolhido se dispôs. Então a gente vai ter familiares que são extremamente dispostos a ouvir, a aprender, a ser orientados, a serem repreendidos. Então existem pessoas que assim são parceiros no tratamento dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus esposos, são parceiros. A gente liga, explica como é que ele está, pergunta como é que ele foi na visita.
e eles conseguem nos orientar. A gente fala, olha, isso aqui não é legal, ele foi para aí, ele me falou que ele tinha... Fulano tava fumando dentro de casa, poxa, tenta ajudar a gente com relação a isso. O pessoal vai se adaptando, vai reconhecendo a necessidade de aprender. Mas o maior obstáculo que a gente tem é a disposição das pessoas de aprender. Porque os acolhidos estão com a gente, eles estão ali, e eles já que estão ali, eles estão ouvindo a gente. Agora a família não está ali com a gente, né? E nem todos entendem que a responsabilidade também é deles. Então a gente chegar para uma mãe, para um pai que sofreu muito a vida inteira por causa do filho que é dependente químico, a gente falar assim, olha, a responsabilidade das escolhas dele é dele. Mas, assim, existe um processo de construção que ele viveu, que foi dentro da sua casa. E talvez exista uma necessidade de perdão que ele precisa dar para o senhor, para a senhora. Assim, mas como é que eu preciso ser perdoado pelo meu filho que é dependente químico? O que é que eu fiz? Eu sou. E assim, às vezes existem muitas coisas. E aí entra naquela questão da negação, né? Tipo assim, eu tenho culpa. Eu não usei droga, não fui eu que usei, não fui eu que matei ninguém, né? Mas assim, poxa, a forma como ele não percebeu a sua presença fez uma diferença para ele. De novo, a responsabilidade das escolhas dele é dele. Ele podia ter feito de outras formas as escolhas que ele fez. Todo mundo tem problema e nem todo mundo vira usuário. Sim. Todo mundo tem problema e nem todo mundo vai para o crime. Mas algumas pessoas não conseguem ter estruturas para lidar com alguns problemas. E a gente entender-se como parte do processo é importante para ajudar eles a não se perceberem sozinhos. Então, quando a gente tem familiares, amigos que se dispõem a construir isso junto com eles, né? Então, assim, olha, a gente quer reconhecer a nossa responsabilidade na sua construção de vida agora. Como é que a gente pode te ajudar? Será que é um perdão que eu preciso te pedir? Isso faz toda a diferença. Mas existem muitos familiares que não conseguem perceber a sua responsabilidade também no processo de recuperação do indivíduo e nem se dispõem a se recuperar também, como codependentes que são, acabam sendo afetados diretamente com relação ao trabalho, como é que eles agem. Então, como é que a desconfiança é saudável, quando que ela deixa de ser saudável. É uma coisa que eu já conversei assim, até com pais, né, quando eu tive a oportunidade. Porque assim, a pessoa quando ela entra para droga, uma das primeiras coisas que o inimigo tira, que quer roubar daquela pessoa a identidade, né? A pessoa perde o nome e passa a ser chamado de cracudo, chincheiro, maconheiro, né? E aí quando ele volta para a família, esses tipos de pseudônimos, muitas das vezes isso vem numa discussão, isso vem numa crise, não da pessoa, mas uma crise familiar, né? E alguém solta esse tipo. Isso assim, bate na mente da pessoa e não é legal. Sim. Né? Não é legal. São os gatilhos que cada um precisa conseguir tratar. Interessante que vocês falam de família, porque às vezes eu sempre oriento eles lá, porque eles não esperam muita coisa. Às vezes a gente volta assim, eu estou me recuperando, penso que vai ser bem recebido, família, vizinho, até na própria igreja, mas às vezes não, 90% não. Eu sempre oriento eles que se eles buscar, quando voltar à sociedade, ele ter atitude, ser forte, porque quando eu estava, e quando eu voltei para a sociedade, por isso que às vezes eu recuava, às vezes eu assim, dei uma caída uma época, porque eu não tive aquele, eu pensava que tinha aquele apoio, aquele, poxa, agora eu vou precisar. Então a família não ajudou. Porque o cara sai cheio de expectativa da igreja, sai cheio de expectativa da família. Aí você fica, né? Aí quando você vai ver, tem a decepção na própria família. Até hoje, pessoas dizem, será que ele ainda é? Pois é. Se eu saio do carro ali, será que ele voltou? Sempre aquele. Onde o Valdeir está indo uma hora, às vezes está indo atender um cliente. Às vezes eu estou lá nessa hora. Às vezes eu estou lá na igreja da rua, na rua lá, aí a pessoa, pô, meu irmão até agora não veio. Minha irmã até hoje tem essa preocupação. Excelente. Assim, então, poxa, eu estava preocupado, você não chegou, então. Essa é a questão. E isso a gente tem que saber lidar com isso. Isso, porque entender que a maior responsabilidade de lidar com isso é do acolhido. Não tem jeito. Então, assim, olha, você tem que se preparar para entender que o mundo não é justo. Você tem que se preparar para entender que as pessoas não estão ali para satisfazer as suas expectativas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa orientar o acolhido a aprender a lidar com essas frustrações, a gente tem que se dispor a tentar ensinar a família a ser um pouco mais flexível. É claro que a família não está ali com a gente, então ela nem sempre se dispõe a ouvir, a aprender. E, na maioria das vezes também a família ela não está preparada para lidar com essa situação, né?
Porque tu imagina um pai uma mãe que passou com o filho 20 anos drogado, roubando, batendo às vezes no pai e na mãe, aí o cara vai, aí tu falou, né, um período mais ou menos de 8, né, vamos botar entre 8 e 10 meses, o cara volta, pô, fica aquele pé atrás, né, pô, como o Valdeir falou, pô, será que é mesmo? Então a família não está preparada para isso, né? E, assim, a gente normalizar isso é importante para o acolhido não achar que ele é a pessoa mais Isso, injustiçada. Você não é o isso. servo sofredor, amigo. Você ficou 20 anos usando droga a vida inteira, às vezes roubando as coisas de sua casa, e você quer que sua família faça uma festa para te receber. Eu até Não conversei vai. com um amigo nosso há pouco tempo, ele está nesse processo, já está até limpo um tempo. Eu virei para ele e falei, cara, quanto tempo você passou se drogando? 7 anos. Falei, tá, e quanto tempo você tá limpo? 9. Falei, pô, cara, você quer reconquistar em 9 meses aquilo, Não. tudo que tu perdeu em 7? Não vai não. Então são 7 anos de negatividade. Agora 9. Falei, ó, então tu tem que andar certinho pelo menos 7 anos. Pra tu equilibrar. Para começar a pensar Pra que começar- equilibrou. isso aí. Exatamente. Então, assim, esse processo de normalizar é importante para o acolhido não perceber que ele não se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo. Não é. Né? É uma questão que o mundo não é justo mesmo. Então Verdade. você vai esperar Continua, lidar Francisco, com o quê, vamos né? lá. Então, assim, a gente tem que mostrar para o acolhido que ele pode pensar em construir um plano de carreira, né? Às vezes a gente vai ter dificuldade de entender. O cara começa a ir para a igreja. Aí chegou na igreja, uma mocinha deu mole para ele. Ele começou a se interessar por uma mocinha. E ele fala, nossa, é a resposta de Deus da minha vida, é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Eu falei assim, calma, você acabou de conhecer essa mulher. Então, assim, é uma dificuldade que tem de medo, de rejeição, de não ter de novo. Eu falo muito que o pessoal dependente de química é muito acelerado, né? Quer tudo muito rápido. E essa questão de tratar o lado afetivo também entra, né? Então, é muito nisso assim aí, com né? relação à projeção de sua vida. Então, o emprego, às vezes as pessoas acabam se sujeitando a qualquer subemprego, trabalhando 15 horas por dia, ganhando menos de um salário mínimo, porque acha que não vai conseguir outra coisa. Mas olha, você falar com um cara assim, vale, você pode dizer que você não quer trabalhar nessa empresa, você não precisa se sujeitar a esse tipo de trabalho. Por que você não tenta trabalhar aqui que você pode ter um crescimento na sua carreira? Mas eu crescer na carreira? Você pode crescer na carreira. É possível você entrar na faculdade. Você pode dizer que não quer entrar na faculdade porque você não quer. Não porque você não pode ter acesso. É diferente. Então, assim, a gente mostrar que existem perspectivas diferentes, novas, para serem construídas, é algo que é complexo. A gente tem que quebrar esse paradigma em nossa cabeça e ajudar eles a quebrar esse paradigma na cabeça deles. Mas é legal, assim, lembrar que a gente está falando várias vezes sobre como que eles são, mas um pré-requisito que eu falei logo no início é que cada um é um. Então pode ser que tenha gente que não se encaixe em nenhum desses padrões que a gente está falando e que precisa atender a necessidade de cada um, né? Sim. Passa mais um? Bom, preciso aproveitar antes de você falar, vamos nessa nossa futuro aí. O acolhido lá, ele passa um tempo lá. Eu já vi várias casas que o pessoal fala que é 6 meses, 5 meses. Esse processo chega até nessa base. Como é depois o procedimento dele? Que eu vejo lá que com o tempo, o rapaz, estou pronto já para sair, Valdeir. Eu já tô 6 meses, estou esperando um mês só, esperando. A expectativa deles eles contam os meses. Ele não conta o tratamento dele. Ele acha que 6 meses eu tô livre. Eu tô livre, ó. Como fosse um manual, né? Manual, Fosse um manual. Eles ficam. Aí quando eu página falo por assim, tu vai ficar aí 2 anos, tu vai ficar missionário. Ele, não, Valdeir, eu tenho família, já começa a pensar. Como é o trabalho, como é que o Cristolândia trabalha nesse aspecto? Essa expectativa, né? É ensinar, a gente tem que ensinar. Porque não tem como você não ser ansioso num processo desse. Porque o que você mais quer é conseguir vencer o que te prendia no passado. Então, a Cristolândia não é um lugar incrível que as pessoas sonham todos os dias em poder morar na Cristolândia. Imagina você viver dividir o quarto com mais outros 10 homens. Todo dia tem que ter horário para fazer tudo, tem que ficar dando satisfação de tudo que você vai fazer, saindo tudo com horário, comendo na hora certinha. Não pode comer o que você quer, você tem que comer a comida que tem para comer. E você achar que aquilo ali vai ser um lugar incrível, que todo mundo vai querer ficar ali para sempre. Não vai. Eles querem poder evoluir, querem ver a vida deles crescendo, querem ver os planos, os sonhos deles sendo satisfeitos, sendo realizados. Então a gente acreditar que eles vão chegar num padrão de ideal em que eles vão se aceitar que o tempo é de Deus, não é o nosso. É muito utópico, né? Porque eu não fico assim. Eu quero Por terminar isso que eu admiro pra seminário caramba o trabalho de vocês, cara. Porque, pô, então, assim, lidar com a mente humana é complicado. Eu vejo lá que eu observei lá que tem uns que já estão trabalhando e vai dormir lá.
como você trata esse aspecto desse... Ele vai trabalhar e ele vai volta. pra rua e depois tem que voltar. Não é isso? Exatamente. Aí como é esse... Como é essa assim... Quando ele volta, ele vai... eu já não vejo esse procedimento que caso de recuperação fica lá. Deu problema, vai embora. A Cristolana já está trabalhando dessa forma. E você Sim, pode... A expectativa é assim, porque ele estava no processo de desintoxicação, como eu falei, os 8 meses lá. Depois ele vai para a fase de reinserção social aqui em Campo Grande. Ele vai ficar aí até os 2 anos, né, na fase de reinserção social, em média. O objetivo da gente, então, é falar sobre as estruturas deles, cada das necessidades que eles possuem, estruturas que eles precisam construir para conseguir desenvolver uma vida legal, autônoma, né? E isso vai começar a ser feito independente do prazo que ele tem. E isso a gente vai falando para poder desconstruir esse apego à data, ao dia, mas se apegar às necessidades que estão sendo satisfeitas. Então a gente vai pensar assim, isso não é nada científico, essas estruturas é só didático mesmo. E a gente pensar, olha, eu tenho uma estrutura, você pode passar ele depois, tá? A gente tem a estrutura espiritual dele que precisa ser desenvolvida, que é ele saber, qual é a primeira que vai ter? A estrutura espiritual. Não é ele necessariamente ser convertido, nem necessariamente ele ser batizado, nem necessariamente ele ir à frente depois de um apelo, porque a gente vai ter pessoas ali que foram pastores, pessoas que foram diáconos, pessoas que sabem mais de Bíblia do que a gente que está ensinando. Então o lance não é muito sobre um certificado que ele vai ter, mas é sobre ele saber quem Deus é e querer construir intimidade com Deus. Isso está legal na sua vida? Você está entendendo isso? Beleza. Então construímos a estrutura espiritual e vamos fortalecer isso durante o tempo. Vamos te dar as ferramentas para você ir alimentando a sua estrutura espiritual para a sua vida. Depois a gente vai ter as outras estruturas, né? Pode passar? A gente vai ter a estrutura produtiva, que vai ser o foco mais enfático da fase 2 de reinserção social, que vai ser desenvolver ele como um ser que produz, né? Então é sobre conseguir um emprego, é sobre conseguir se desenvolver enquanto estuda a escolarização formal, mas também se desenvolver como alguém que produz cultura, que pode produzir arte, que pode produzir música, que entende a sua participação como um cidadão, a importância da participação na eleição dele, a importância de ele reconhecer que não deve falar sobre violência contra a mulher somente nos meses de outubro, nem falar sobre saúde masculina somente no mês de novembro, mas entender que a vida vai caminhando e ele não é só uma engrenagemzinha que vai entrar na empresa e pronto, inserimos ele, não. Ele perceber como alguém que pode construir, moldar também a sociedade que ele está. Ele tem capacidade disso. A próxima é a estrutura emocional, que é ele perceber as dificuldades que ele tem, os seus pontos fortes, os pontos fracos, saber quando que ele tem que ligar o sinalzinho de alerta ali, pode passar outra. E a estrutura social, que é ele ter basicamente uma rede de apoio que sustente ele lá fora, né? Que tem família, amigos, igrejas saudáveis. Isso são estruturas mínimas que todo ser humano precisa. Né? E a gente entender que isso é algo que eu preciso, ajuda eles também a entenderem que não é algo que é só porque você viveu uma vida de dependência química ou de dependência alcoólica, porque você é um ser humano. Você não pode caminhar sozinho porque você não pode caminhar sozinho, porque você é uma pessoa, nenhum ser humano é uma ilha. Eu não posso achar que eu vou resolver todos os meus problemas sozinhos. Eu tenho que ter alguém para quem ligar quando eu estou precisando de ajuda. Sim. Se eu não sei lidar com as minhas instabilidades emocionais, eu posso correr um risco de ter uma queda. E aí a minha queda não vai ser em droga necessariamente, mas vai ser em tantas outras coisas que me afetam negativamente. Às vezes é no vício do trabalho, às vezes é no amor ao dinheiro. Então existem tantas coisas que são pecados mais aceitáveis, né? E que estão afetando as nossas vidas como um todo. E eles entenderem essas necessidades que eles possuem é fundamental também. Né? Então ao longo desse período de fase 2, eles vão encaminhando nesse processo de construção dessas estruturas, até que eles estejam prontos para caminhar sozinhos e não precisarem mais da gente. Então eles vão indo embora. A gente quer que eles vão embora. O objetivo da gente é reinserir eles para a sociedade. Mas a gente faz isso ali, né? E qual é o índice vou falar, não é cura é difícil, mas assim, vocês têm uma estatística? Como é que é o índice de pessoas que entram, né? A gente vê que muita gente abandona no meio do caminho, né? Sim. Mas quantos assim, percentualmente consegue chegar até o final, Francisco? Olha, Ariano Suassuna fala que existem 2 tipos de mentira. A mentira e a mentira que é a estatística. Então, o número pode significar muita coisa ou não. Uhum. Mas hoje em dia, nos últimos 4 anos aí, os dados atualizados aí que a gente tem 1 a cada 4 pessoas que entram no projeto conseguem ficar e estão bem até hoje, né? Conseguem chegar até o fim. É um número bom, cara. E ficar 1 a cada 4. São 25% aí, tanto das pessoas que concluem o processo, quanto daquelas que não concluíram, mas conseguiram ficar bem. Então a gente tem, por exemplo, alguns acolhidos que não saíram recomendados, mas conseguiram mostrar pra gente que eles estavam prontos depois de um tempo.
Um deles, inclusive, vai fazer o casamento deles esse ano. Uau, um deles, né? Legal. Ele saiu com 1 ano e 3 meses do processo, mas ele ainda não estava assim tão legal emocionalmente na minha avaliação, né? Então eu conversei com ele, cara, não tá na hora de você ir embora. Não, eu tô pronto. E foi. Correu o risco que a gente achou que ele não precisava correr. Mas ele mostrou pra mim que ele conseguiu passar por aqui. Legal. Né? Então, Foi forte. E essa bacana, né? E gera uma Querer satisfação, né? Ah, é ótimo. Porque, pô, cara, quando tu, pô, É aplausível. É muito bom. Então hoje a gente tem esse 25% das pessoas que entram no processo geralmente acabam ficando até o fim e ficando bem até agora, né? Nesses últimos 4 anos. Então a gente tem pessoas que já estão... a gente vai precisar dar uma corridinha, Francisco, nosso tempo tá acabando. Vamos terminar aqui que eu quero... Tem mais alguma coisa para mostrar? Não, e aí o processo da Cristolândia funciona assim nesses 2 anos, né? Certo. A gente satisfazendo a necessidade de cada acolhida. É importante a gente lembrar que eles não pagam nada para estar com a gente. Isso A que eu gente ia te perguntar, que a fazer parte da pergunta responsabilidade final. de sustentar o projeto como esse da Como é que Igreja de faz? Jesus- Como é que faz? Se a pessoa tiver alguém na família ou conhece alguém que precise de ajuda na área de dependência química, como é que eles fazem para poder contar com a Cristolândia? Como é que é o processo? Primeiro tem que saber qual é o perfil desse acolhido, desse candidato, para saber se a gente tem competência para acolher ele, né? Então ele tem que ser Certo. maior de 18 anos, tem que ser menor de 55 anos. Ele não pode ser uma pessoa que possui uma doença psiquiátrica, que exige a medicação psicotrópica, porque a gente não tem médico plantonista que trabalha conosco. Certo. Então, mas ele toma só um Rivotrilzinho para ansiedade. Infelizmente a gente não tem competência, nós não conseguimos atender. Certo. Ele precisa querer ficar com a gente pelo período de 2 anos, então tem que ser um desejo voluntário, não é internação Mas leva compulsória. direto em Campo Grande ali na... Não, aí leva ele, direto lá? ele atende essas necessidades, aí ele vai entrar em contato com a gente vai marcar um dia para fazer uma triagem dele que funciona às quintas-feiras, na missão em Madureira, onde ele vai ter uma entrevista que ele vai conversar com a assistente social, com o psicólogo, com o missionário da unidade, que vai explicar como funciona o processo e vai tentar entender se de fato ele quer. E ele sendo aprovado nessa entrevista, ele já é acolhido imediatamente. E eles entram em contato com vocês, como se antes puder colocar o telefone depois na tela. Qual o número que eles podem... Pode falar comigo mesmo, meu número Francisco, mesmo, né? o meu número, ou pode falar com o missionário Diego, que é o responsável lá da unidade de Madureira direto, ou a nossa assistente social também. Aí mais é mais fácil falar comigo, que aí eu vou mandando os números de todo mundo que precisar. Não, legal. Tá? Quanto você deve botar na tela aí, né? Legal. E assim, eles entram com a gente, ficam com a gente por esse período, e como eles não pagam nada, a gente depende exclusivamente das doações das pessoas que se dispõem, ou das igrejas, ou das empresas que se dispõem Isso a que sustentar eu o queria projeto falar. de forma voluntária, né? Como as igrejas podem ajudar? Porque, cara, a gente vê, né, o trabalho, por exemplo, como o trabalho do Paulinho, o trabalho do Igreja na Rua, o trabalho de tantos outros projetos que tem, como a gente faz esse trabalho de formiguinha, né, e quando vai assim para uma instituição como a Cristolândia, né, a gente vê a importância desse trabalho, a gente vê, cara, como é uma coisa assim que, olhando de fora não parece, mas tu vê que é uma complexidade, é um mundo muito grande assim. E eu acredito que a Cristolândia deve ter as suas necessidades, óbvio, né? São muitos homens ali dentro, como tem também a Cristolândia feminina, são muitas mulheres. Sim. E como as igrejas podem ajudar, Francisco? Fala. A maior necessidade que a gente tem é de pessoas, tá? A maior necessidade que a gente tem é de gente trabalhando com a gente. Então, se você é mais de 18 anos, é solteiro e quer se dedicar a 1 ano como voluntário no projeto, venha ser um radical que nem eu fui. E aí como é que faz para procurar? Como é que... Entra em contato com a gente, que a gente faz inscrição, então, orienta. Você jovem da igreja, você que tem mais de 18 anos, né, deseja cuidar de vidas, deseja tratar, amar vidas, né, como a palavra nos diz, né? A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não sabe comete pecado. Então, você que tem esse desejo de fazer o bem, colocar em prática aquilo que você tem aprendido como crente, como cristão, como servo de Deus, e sente esse chamado, que é importante ter o chamado, né? Isso aí acho que é fundamental. Procura o Francisco, né? Tá aí o contato do Francisco. Vai ser um radical e vai viver o chamado que Deus tem para você. Olha, um cara que estudava ciência da computação, engenharia da computação, de repente, né, naquela expectativa de ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, e Deus falou para ele, meu irmão, não é nada disso. Não é. Pode largar tudo. Pastor Hélio, com certeza vai assistir o podcast, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala isso constantemente, eu aprendi isso, cara, assimilei isso de uma forma muito bacana. Deus chama a gente de bobo o tempo todo.
Então a gente faz o nosso planejamento, a gente faz aquilo, o que eu quero, daqui a pouco Deus fala assim, isso não é nada disso. Né, pastor? É o que eu Ele quero. aproveita quem quer, jovem que pessoal em casamento, o Francisco, ele arrumou a esposa dele. Pois na é, obra. né? Aí, ó. A esposa você conheceu na obra, né? Tudo Fala, isso ó, apareceu. nesse finalzinho aí, conta pra gente como é que foi esse E fala processo do aí. aniversário. Vou falar. A gente se conheceu no projeto trabalhando, ela veio ser radical. E a gente Qual o nome conheceu dela? Vitória. Vitória, um abraço. Um Deus abraço. Vitória, um abençoe. abraço aí, Vitória. Tá Lá do fazendo Ceará, a gente se falta conheceu aqui. aqui no Rio. Ela foi pra Pernambuco e foi pra Bahia. A gente Você da Bahia, ela do Ceará, se conheceram no no Rio? Rio. Isso, ela trabalha em Cidade Pernambuco. maravilhosa mesmo. Hoje a gente trabalha junto aqui na Cristã de Campo Grande. Legal. E assim, se você quiser nos ajudar também, a gente tem necessidade de alimentação, de produto de higiene, a gente tem necessidade de reformas estruturais. Lá a nossa unidade está precisando bastante de ajuda em relação a isso. Vá lá no projeto, vá fazer uma visita pra gente conhecer como funciona. Nós temos a conta da Cristolândia no Rio de Janeiro, se quiser fazer uma doação, vai ser muito bem-vindo. A gente trabalha de maneira em comunidade, né? A gente precisa de ajuda para que a gente consiga atender as necessidades todas do projeto. Agora no sábado a gente vai ter o nosso aniversário de 8 anos da Cristolândia aqui em Campo Grande. E você é nosso convidado, você participe conosco. Veja como é que o trabalho é na prática, na real. Veja, vai ser muito bonito. A igreja aqui está com a gente também. A Parque São Basílio vai estar conosco. E você pode ver tantos acolhidos que a gente tem, os projetos que a gente tem desenvolvido, a estrutura que a gente tem, ver as necessidades que a gente possui e, quem sabe, perceber quais são as formas como você pode participar de forma mais diretamente. E, antes de qualquer coisa, e isso não é demagogia, não, a maior forma que você pode nos ajudar é por meio da sua oração. Isso, Tá? Porque a gente faz muita fundamental. coisa com pouco dinheiro, a gente faz muita coisa com pouca gente, mas a gente não faz nada sem oração. Com certeza. Então, por favor, orem por nós. Eu orem falei por aqui do projetos jovem, né? Falei do jovem, você que é jovem, mas você também que é profissional liberal, você que é construtor, né? Falou aqui da necessidade de reformas, você que é profissional da área de saúde, né? Você que é um profissional de estética, porque não um barbeiro, um cabeleireiro, você que é profissional de educação física, enfim, você que é ser humano, você que ama vidas, aparece lá um dia. Francisco, ó, eu tô aqui para ajudar. Faz igual o Valdeir faz. O que eu venho aqui para ajudar. Vem aqui para o que eu posso ajudar. Eu sei fazer isso, entendeu? E abençoe essas vidas. E é fundamental também é que aconteceu com a Igreja Batista comigo. Eles me adotaram, eles me encolheram. Se você quer um irmão que está lá, às vezes ele precisa de uma ajuda, assim, de profissional, você que tem uma empresa, quer ajudar adotar um deles lá, um aluno deles. Pode Claro. ser feito, né, professor? Pode ser isso, Claro, né? a gente precisa Tá aí a de dica, emprego. né? Várias formas da gente ser igreja, né? É isso aí. Gessé, fala alguma coisa pra gente terminar. Satisfeito com tudo isso aí, dou uns parabéns para você, Deus Graças a abençoe. Pô, Continue muita assim. coisa. Você é o que você falou no início. É todo organizado, simples Maravilhoso, né? Muito e bom. muito. Esquecemos, né? Seminarista, já virando. Rapaz, Finalzinho fora de já, né, sério, Francisco? 24 anos. É. 24 anos. Com esse. 25 25. Com esse brilho todo. Eu fico Meu Deus do céu. muito feliz mesmo. Deus abençoe, viu, Amém. Francisco? Amém. Graças a Deus. Muito prazer, agradeço muito você receber esse convite aí da gente. Aí, E pastor. no nosso culto de aniversário, né, assim como a gente pretende trazer o irmão Paulinho da Terapia do Abraço, nós vamos terminar agora essa gravação, vamos bater um papo, tomar um café, bater um papo sobre a participação da Cristolândia também no culto de aniversário do Igreja na Rua, né? Então eu já esteja orando por isso, esteja orando pelo Francisco, É verdade. tá? Francisco, meu irmão, muito bom, cara, ter esse papo com você. Deus abençoe muito vocês lá, o trabalho. Né? Continue contando aí com a Igreja Batista do Parque São Basílio, com a Igreja na Rua, tá? Eu, como um dos líderes do Ministério Igreja na Rua, me coloco à disposição. De vez ou outra a gente tá indo lá, ministrando um culto, uma palavra, tá? E fica aqui então um agradecimento a Deus, né, pela vida do Francisco, pela vida da Vitória. Você quer concluir, fazer algum Eu pedido? preciso só agradecer mesmo, assim, Poxa. porque é muito bonito ver quanto que Deus levanta pessoas para nos lembrar que a gente não tá sozinho, tá? Isso a gente fala, eu falo sempre sobre isso, mas assim, é muito surreal a gente ver como que Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. Amém. A Igreja Parque São Basílio nos ajuda há muitos anos. Antes de eu chegar na Cristolândia Campo Grande, a igreja já nos ajudava lá. O pessoal está sempre nos ajudando com transporte também. A gente sempre está precisando de ajuda para poder ir para o seminário, para poder ter aula na orquestra. E assim, uma coisa que é incrível eu conto para as pessoas, para as outras igrejas, para os outros pastores, o pessoal sempre fica de queixo no chão, né? A gente tem o pastor Valdemir indo lá, assim, quase toda semana para poder dar aula para os meninos. E assim,
É incrível. Privilégio, né, cara? Não tem, assim, todo mundo, cara, que eu conto essa história, os pastores que eu conto, assim, pensa, é mesmo, ele mesmo, ele encarna, ele se faz carne e habita entre nós ali, ele vai lá. E dá aula pros meninos, os meninos adoram, é incrível, que ele fica lá dando aula, ele fica 2, 3 horas, os meninos perguntando. O pastor Valdemir, o semblante do pastor Valdemir muda, ele tá muito feliz. Eu agradeço mesmo a colaboração, a disposição e o espírito voluntário que o Senhor tem dado a vocês. Amém. Porque isso é graça de Deus na vida de vocês e para a vida da reino gente de também. Deus, né? Então fica aqui mais um podcast do Igreja na Rua. Agradecer aí o irmão Anderson França, né, que trabalha na técnica aí. Agradecer a Deus, ao nosso pastor que, com a visão de Deus, abriu esse espaço aqui para a gente pudesse estar trocando essas ideias, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Eu acho que isso fortalece cada vez mais a nossa fé. Você que é igreja, você que é servo de Deus, quer colaborar, entre em contato com o Francisco. Você que sente esse desejo, esse chamado de cuidar de vidas, entre em contato. Você jovem, está na dúvida, vai orar. Sentiu o chamado, vai ser um radical, né? A Bíblia fala, né, o próprio Senhor Jesus falou que o crente não se alimenta só de pão, né? Nem só de pão o homem viverá. Mas é isso aí, ó. O cara queria ser um engenheiro da computação, hoje ele constrói vidas. Francisco, Deus te abençoe, meu irmão. É isso aí. Deus abençoe a todos. Amém.